Boa noite, Saravá. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Exu Lucifer, mais conhecido como o Maioral. Venho para poder passar para todos vós um alerta, para que vós façam muita atenção sobre quem estou me referindo, sobre cada um de vós que sejam ou se considere pessoas de fé. Então faça atenção a todos vós que são pessoas de fé. Aquilo que foi feito através de orientação pelo compadre Marabô, pelo compadre Tranca-Ruas, da Seta Encruzilhada, a respeito daquilo que é o início das investidas dos grandes das trevas, magos negros e arcontes, para com a humanidade. Investidas essas que vão perdurar por anos. Então façam muita atenção, todos vós que são pessoas de fé. Não importa a religião escolhida ou frequentada por cada um de vós, não interessa. Mesmo pessoas que não frequentem ambientes religiosos, façam atenção desde que vós sejam pessoas que mantenham a fé no Todo-Poderoso, mantenham a fé naquilo que seja a sua esperança, a sua perseverança, fé até mesmo em vós mesmo. Então isso cabe até mesmo aos ateus. Já de uma semana para cá, que vem se manifestando, então, situações que estão bem acima daquilo que seja normalidade, a respeito de quais situações? A respeito de situações onde existem filhos de fé, repito, quando eu estou dizendo filhos de fé, não estou dizendo somente filhos de Umbanda, filhos de Quimbanda, filhos de Candomblé, filhos católicos, protestantes, não importa. Estamos falando de todos os filhos que manifestam a sua fé. Tem aumentado o número de desencarnes, ou para quem não conhece a palavra, o número de mortes por ataques improvisos, onde a pessoa pode estar simplesmente bem e da noite para o dia ele surge com uma complicação que leva a pessoa a ir estar em um hospital. E muitas das vezes essa pessoa, então, rapidamente desencarna. E a pessoa não tinha nada. Então tem pessoas de fé, pessoas que estavam envolvidos também com trabalhos espirituais. Como assim pessoas com trabalho, envolvidas em trabalhos espirituais? Que se considerem médiums, certo? Então façam muita atenção, porque de muitas vertentes tem desencarnado repentinamente por ataques dessas forças. Muitas pessoas nesse âmbito também. Não pense que os médios estão livres. Se eles estiverem com portas ou janelas abertas, portas essas do corpo, janelas essas da mente, estiverem abertas, estiverem em ressonância com aquilo que seja
a frequência vibratória nefasta dos grandes das trevas, então vós estão em grande perigo. Basta que vós procure se inteirar a respeito de informação para vós poder começar a encontrar pessoas, como eu estou dizendo, que estão desencarnando. Pessoas que deitam bem e simplesmente acordam desencarnado. E sempre vai ter o engraçadinho que vai falar, mas isso acontece, isso é normal, todo mundo morre. Muito bem. Por isso que estou dizendo para que vós se informe, porque a quantidade de situações adversas, situações essas que não estão dentro do quadro da normalidade, porque quando eu digo que a pessoa deita e daí depois não levanta, não acorda mais, desencarnou, significa que nem em determinados casos, nem os médicos sabem explicar o que aconteceu. Porque estamos falando também de pessoas completamente sãs. Pessoas saudáveis que simplesmente ali. Vai ter alguém de um ponto ou de outro que fala, não, é porque chegou a hora. Não, mas estamos avisando para qual finalidade? Para vós reforçarem a sua fé, reforçarem aquilo que são as suas orações, as suas pregações, os seus propósitos, mas não reforçarem orações, propósitos, meditações, aquilo que seja sua manifestação de fé, não manifestar em cima do medo. Porque medo é frequência, é sintonia dessas forças. Não, mas sim no amor, na compaixão, na misericórdia, na evolução do ser. Na amizade, no bom fluir das coisas, no divino Criador. Não façam nada disso por medo. Se vós estiverem fazendo por medo, então vós vão estar abrindo brechas para essas forças, certo? Então, façam muita atenção, não só aquilo que são pessoas, que dizemos pessoas comuns, que são as pessoas que estão ali na sua labuta diária. Não, estamos falando a respeito também de pessoas envolvidas, né, ali com o âmbito da magia natural, por exemplo, que vós chamam aqui na Terra de uma forma equivocada de bruxaria, certo? Porque o termo bruxa é um termo deletério, é um termo criado na Idade Média, no tempo lá daquilo que é a Inquisição, para poder deturpar, para poder depreciar aquilo que era as mulheres que então praticavam a magia natural. Certo? Então, no âmbito da bruxaria, no âmbito de quimbanda, no âmbito de umbanda, todos vão sofrer e estão sofrendo ataques. Aqueles que não sofreram ainda, estejam preparados. E esses ataques não é como uma simples demanda que muitos terreiros aí que se dizem de umbanda ou de quimbanda, que de umbanda e de quimbanda não tem coisa nenhuma, que estão acostumados a poder ficar demandando de pai de santo para pai de santo, de médio para pai de santo e vice-versa, vocês fiquem
com os olhos muito abertos. Por quê? Aviso também a vós, porque o sol nasce para todos. Então, esse aviso, esse alerta, não vem só para as pessoas que buscam ser corretos, mas também chega aos incorretos. Também chega aos engraçadinhos, aos desconfiados, a tudo. Certo? Para dizer depois, quando desencarnar, não chegar lá e falar: não fui avisado, não fiquei sabendo. Não ficar inventando desculpa. Para as pessoas comuns, aquelas pessoas que trabalham, as pessoas que têm suas famílias, não tenham medo. Quando vós recebe uma orientação, isso serve para com que vós esteja passos à frente, para que vós esteja em segurança, porque vós não estão sozinhos. Cada um de vós, cada um em cima dessa terra, tem a sua espiritualidade que o acompanha. Quer queira, quer não. O Papa tem, os bispos têm, os padres têm, os monges têm, ateu tem, não importa. Para essa espiritualidade que acompanha cada um em cima da terra, não é um requisito necessário a sua crença, para que eles estejam e permaneçam aguardando a oportunidade que somente cada um de vós pode oferecer a essa espiritualidade para dar suporte a cada um de vós, quando vós dá abertura para isso. Da abertura, de qual maneira? Só frequentar uma religião? Não. É começar a mudar dos velhos padrões para padrões adequados. Substituir padrões limitantes que escravizam, que limitam por padrões que te tornam livre e te colocam em possibilidade de realizar até mesmo o impossível. Então, vou repetir novamente. Não estejam fazendo suas orações, suas preces, suas rezas, meditações, o que seja, motivados pelo medo, mas sim pela verdade. Por quê? Porque estamos aqui para poder orientar vós, trazer o alerta para que vós então repense 2 vezes antes de discutir, de ofender, de bater boca com alguém. Porque se alguém lhe ofende, como exemplo, basta vós que está ouvindo pensar: eu sou isso que está dizendo? Se a resposta for não dentro de cada um de vós, então para que vós vai alimentar uma fogueira que não deve existir? Porque se vós querer se justificar, se justifica quem deve. Certo? E se mesmo que alguém falar alguma coisa que vós pense: o que ele falou é verdade, eu faço isso. Cala-se, vós, e daí procure melhorar, porque estamos falando da vossa própria vida. Se vós quer sair da lama que se encontra, das limitações que se encontra, seja melhor, não para os outros, para vós mesmo, para cada um de vós. Então tem pessoas, por exemplo, que estão nas suas casas e de repente sentem como se fosse um mal súbito, que é o termo usado aqui na Terra.
e depois acabam entrando em coma. Ou chegam em uma situação de dor ou de necessidade de os médicos ter que induzir a pessoa ao coma. Tem situações, todos os tipos de situações. Outro alerta que eu faço para cada um de vós, que é uma coisa que sempre existiu desde lá dos vossos antigamente, façam atenção para certos horários, principalmente quando se inicia a noite. Então, das 6 horas da tarde, 6 horas da tarde, se abre o primeiro portão, aonde seres trevosos, que estão em todo lugar, a toda hora, a todo momento, mas eles estão escondidos. Dentro das vossas casas, eles podem estar embaixo de poltronas, atrás de armários, aonde há sombra, eles podem estar. Podem, porque senão vós vão pensar que na casa de todo mundo tem espírito trevoso, e não é, certo? Mas estou explicando o funcionamento das coisas para vós entender a respeito de horários, certo? Então, quando começa a escurecer, então esses âmbitos, vamos dizer, esses tamanhos de sombra dentro da vossa casa, por exemplo, eles aumentam, assim como sua sombra também. Então eles começam a ter mais liberdade. Lá fora, na parte externa, fora das vossas casas, então se faz noite. Então não tem a claridade. Então eles têm uma liberdade de movimento muito maior. Quando chega às 9 horas da noite, se abre um segundo portão. Esse segundo portão, então esses seres que estão em maior liberdade a partir das 9 horas da noite, esses são seres já mais, vamos dizer, inteligentes. Os anteriores também, mas os anteriores estão muito precisamente ligados a situações ali movidos por espírito de vingança, por espírito de raiva, de lascívia, de vício, descontrolados, desvairados, vamos dizer assim, para vós entender diretamente. Esses das 9 horas em diante, esses já raciocinam, eles planejam, eles esquematizam o que tem que fazer. Por isso estou dizendo que eles são mais inteligentes. Quando chega a meia-noite, não tem movimentação de espíritos. Passados 5 minutos daquilo que seja a meia-noite, porque na hora da meia-noite, então é a gira do compadre meia-noite. Então ele passa não só em todos os templos. Quando eu falo templos, não falo só de Umbanda, eu falo todos, igrejas, mosteiros, né? Conventos, enfim, todos esses lugares. Então ele passa para poder, então, primeiro afugentar, fazer fugir seres como esses que eu acabei de dizer. Por quê? Porque se estiver no caminho, nessa gira do meia-noite, do guardião meia-noite, se ele encontrar alguém, todos são levados. Todos serão conduzidos. Quer queira, quer não. Se não for por bem, vai por mal. Por mal é o quê? É simplesmente capturado mesmo.
né? E daí é encaminhado para o lugar de direito ou lugar de merecimento. E corre a gira no mundo todo. Porém, passado esses 5 minutos, que é o tempo suficiente para que então esse guardião meia-noite e o seu poderoso exército fazem essa gira. Ah, mas só 5 minutos para para correr essa gira no mundo todo? Estamos falando de um guardião da lei e da justiça divina, onde tem o conhecimento de portais, tem conhecimento então daquilo que seja, por exemplo, a física, que para a energia não tem limite de espaço e de tempo. Após passado então esses 5 minutos, então o que está mais confortável são espíritos de tremendo poder de magia negra. São os algozes verdadeiros da humanidade, certo? Então, esses seres têm autoconhecimento de magia, são seres, podemos dizer, sábios, só que pendidos para o lado da escuridão. Por que estou dizendo tudo isso? Estou dizendo tudo isso para aqueles, principalmente vós que são ainda jovens, que possam estar então ouvindo, façam atenção, porque isso não começou a se manifestar, o que eu falei a respeito desses horários, não começou a se manifestar agora. Isso acontece desde que o mundo é mundo, vou usar esse termo. Desde lá da era cristalina. Acontece que agora, com a investida a toda hora e a todo momento lá dos grandes das trevas, dos magos negros e dos arcontes, então tudo se potencializa. Tudo se potencializa. E isso já foi dito por outros guardiões, mas repito, se existe alguém que manifesta um nível de agressividade que vós conheça, essa pessoa, com o passar do tempo, vai se tornar ainda mais agressiva, porque as forças que permeiam a humanidade agora são como amplificadores. Mas amplificadores de forças ou padrões vibratórios mentais em correspondência com a força deles. Por isso, se vós pode até vir em sua mente de brigar, de querer ofender, de querer maltratar, de querer ser preconceituoso, de querer ser intolerante e tudo mais que vós já sabe a respeito de desequilíbrios, mas se autocorrijam, lembre disso e não permita que isso reverbere, porque não abra as portas para essas forças. Não abra a porta da sua casa, da sua família, onde estão os seus filhos, as pessoas que vós têm mais apreço. Isso que eu estou passando para vós não é uma ordem. Não é porque eu também sou chamado de general que eu estou mandando vós fazer nada disso. Não, é um alerta, é um aviso. Para que vós possa se colocar em salvaguarda, que é a parte que toca a cada um de vós. Vós fazendo aquilo que toca a cada um de vós, que não é muita coisa, é simplesmente escolher estar vibrando, pensando coisas, pensamentos melhores que vão lhe proporcionar atitudes condizentes e resultados eficientes, mas nos possibilita
vos defender. Quando falo nós, para aquele que é protestante e vê e pensa que eu, o guardião da lei maior e da justiça divina, Lucifer, seja Lúcifer. Não, não sou Lúcifer. Eu sou o guardião que está à esquerda do trono da fé. E o meu papel é levar luz, conhecimento, sabedoria para dissipar aquilo que são as trevas da ignorância. Então faça atenção, vós que gosta de sair, quer sair, ficar saindo toda hora e todo momento, para todo quanto é tipo de algazarra, todo tipo de festa, todo tipo de fornicação, todo tipo de perversão. Sai tarde de casa e depois volta ali, depois das 3 horas da manhã, vós não estão abrindo as portas, vós estão espalancando, escancarando a vossa vida para a ação desses seres, porque façam muita atenção que as coisas estão ali, sendo muito pontuais, para que cada um de vós não se trata de escolher um lado. Não, porque não existe ninguém em cima da terra que quer ficar doente. Não existe ninguém em cima da terra que quer ser ou passar situação de miserabilidade. Ninguém em cima da terra quer ser pobre. Ninguém em cima da terra quer ser maltratado. Ninguém em cima da terra quer morrer sozinho. Ninguém em cima da terra quer passar necessidade das coisas. Então, obviamente, vós estão por instinto ligado a coisas melhores. Vós só estão passando coisas piores porque vós estão vibrando, manifestando e colocando em ação situações que estão dando abertura a esses seres. Sempre foi assim, só que agora, como estamos nos direcionando para o final de um grande ciclo, o final da Era das Trevas para o início da Era da Luz, para uns, para outros, a transição planetária, para outros ainda, aquilo que é estar se encaminhando para aquilo que é o livro lá da revelação, que é o Apocalipse para os cristãos. Mas quando eu falo isso, isso não é semana que vem. Porque se foi dito para vós que esses ataques, essa investida constante dos grandes das trevas em cima da humanidade, se vai durar anos, e após esses anos então virá os 3 dias de escuridão, que não é ainda o fim dos tempos, para uns, que muitos gostam de usar então esse termo, não, isso é só o início das dores, certo? Para que vós esteja condizente com aquilo que vós pretende. Que vós pretende estar em segurança, vós pretende estar com saúde, vós pretende estar protegido, vós pretende conquistar, vós pretende dar continuidade nas coisas, no seu trabalho, nos seus projetos, nos seus anseios. Por quê? Porque independente que eles estejam promovendo esse tipo de investida, a experiência aqui não para, continua. Vós não vão simplesmente porque eu disse ficar trancado em casa. Não significa isso. Significa ter um certo equilíbrio. Vós pode até sair, mas antes de sair, mesmo a hora que vós esteja ali tomando o vosso banho, né, de asseio, de higiene, esteja ali, fale com quem vós gosta de manifestar a fé, que vós tenha fé. Não fique pedindo, olha, me proteja. Não, porque se vós pedir que te proteja, significa
que vós protegido não está, nunca esteve. Agradeça já a proteção das forças da sua espiritualidade que lhe acompanham, que lhe observam, para que eles possam estar em sintonia mais clara com cada um de vós, para que vós perceba os sinais. Por quê? Porque a maioria de vós não tem clara audiência para essas entidades espirituais chegarem e falarem: olhe, não vá por aquela rua, não vire naquela esquina, faça atenção hora que atravessar a estrada, não confie naquela moça, não confie naquele moço. Esteja no lugar onde vós está. Vós não conseguem ouvir nenhum tipo de orientação disso. A maior parte de vós não. Mas surgirá sinais. Se vós estiver conectado, vós vai lá para o seu divertimento. Por quê? Porque quem trabalha, quem tem ali os seus compromissos, também tem que ter as suas satisfações. E não estamos dizendo essas orientações para ninguém ficar enclausurado nas suas casas, não, mas simplesmente manifestar o equilíbrio nas coisas. Se vós saía então toda o fim de semana, né, quinta, sexta, sábado e domingo, na outra semana não saia. Ou então melhor, não saia na quinta, sexta, sábado, domingo, ou sexta, sábado e domingo. Não, saia um dia. Depois, vós pode até sair durante o dia. Por quê? Porque favorece mais aquilo que seja a sua segurança. Como eu comecei a explicação a respeito da escuridão. Depois, na outra semana, em vez de sair 2, 3 dias também, saia um só. Ou não saia, deixe para sair na outra, afinal de contas, sempre vai ter festa, sempre vai ter baile, sempre vai ter mulher, sempre vai ter homem, sempre vai ter bebida, sei lá o que vós quer e gosta de se divertir. Sempre vai ter algo melhor. Ah, mas seu maioral, eu quero ir naquele divertimento, porque vai ser um divertimento diferenciado, igual esse não tem. Não tem? Vai ter outro melhor. Desde que o mundo é assim, sempre vem algo melhor, mais bonito, mais atrativo. É sempre assim. Me lembro bem como Salomão cansava de poder expressar quando estava então só consigo mesmo, em dizer: o que há de novo nesse mundo? Não existe nada de novo nesse mundo, só muda as épocas, as datas, os horários, os locais e as figurinhas, que no caso é cada um de vós. Figurinhas no sentido de pessoas em situações que sempre se repetem em cima dessa terra, em cima dessa sala de aula, né? Como o compadre Tranca-Rua e o compadre Marabô gosta bastante de usar. Certo? Então façam muita atenção, porque está aumentando. Então, templos, igrejas, terreiros, barracões de candomblé tenham as suas estruturas, os seus assentamentos, os seus locais consagrados, reconsagrados, refeitos. Busquem, se vós tem verdadeiramente entidades espirituais de lei e de justiça divina, orientação de como reforçar o perímetro do vosso ambiente, e não só isso, para principalmente pessoas que trabalham ali com forças espirituais,
como forças espirituais muito antigas, né? Como Hécate, como lá, né? Certas deusas titânicas, vós tem um certo conhecimento a respeito de Hécate, mas vós tem um conhecimento assim, ó, de Hécate. Que não estou dizendo que é insignificante, não. É porque Hécate, quando dizemos titânica, então, estamos falando lá de civilizações e civilizações atrás. Então, vós conhece bastante sobre Hécate, mas vós não conhece nada daquilo que são as forças que faziam de tudo para poder derrubar aquilo que eram os atos de Hécate. Vamos colocar os inimigos espirituais de Hécate. Então, vós que pratica certa ritualística, vós estejam muito atentos. Atentos, não medo. Peça para que Hécate, vós que tem esse relacionamento com essa deusa titânica, para que ela possa vos ir revelando à medida, claro, que essa revelação vem à medida que vós esteja preparado para receber, certo? Porque quando os lábios da sabedoria chegam, só chegam para os ouvidos do entendimento. Se os ouvidos do discípulo não estiverem preparados, então os lábios da sabedoria estão fechados. Certo? Então veja como tudo é necessário estar preparado. E qual é essa preparação? Estar condizente com aquilo que sejam as vibrações correspondentes a cada manifestação de fé que vós tenha feito. Então, quem lida com trabalhos espirituais que vós atendem solicitação de pessoas de todas as partes, vós tem que reforçar aquilo que é não só a sua segurança, mas a segurança das pessoas que lhe buscam ajuda e suporte através de trabalhos espirituais. Porque não é só vós, o suposto mago ou maga, né? Ou bruxa, né? Como vós gosta de dizer, médium. Não é só o terreiro que tem que estar em segurança. Se tem alguém que vós fez proteção para ela, essa pessoa tem que estar também lá, no caso de terreiro de Umbanda, nome dessas pessoas tem que estar lá na tronqueira. A mesma coisa vai acontecer para os barracão de candomblé. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou estar sobrecarregando a minha casa. Não, só vai sobrecarregar se vós não era para ser pai de santo, não era para ser mãe de santo, não era para ser médio, aí vai sobrecarregar. Mas para aquele que tem cargo espiritual, então tem o suporte correspondente para aquilo que é necessário, certo? Então, vós tem que procurar reforçar. E vós que não tem terreiro, vós que é uma pessoa comum, que tem ali, talvez, na sua casa, aquilo que seja um pequeno altar dedicado, consagrado para aquilo que é o Todo-Poderoso, por exemplo, ou a linhagem de santo para a maioria, reforce ele. Tem sua vela? Coloque ali 3 copos com água. Coloque, então, de vez em quando, aquilo que sejam flores, as forças correspondentes lá, as matas, certo? Por quê? Porque esse tipo de energia, lembre-se que toda manifestação da fé, não importa qual seja, está relacionada com manipulação de energias. Não porque a entidade precisa de energia. Toda manipulação de energia de frutas, de bebidas, de tabaco, de incenso, da própria
eficiência daquilo que seja a vela representante dos 4 elementos e que a quinta essência que representa cada um de vós, é para vós mesmo, não é para a entidade. A entidade não precisa da bebida, a entidade não precisa comer aquela oferenda, aquela fruta, aquela pimenta, aquilo quer que seja que vós esteja em correspondência com aquilo que vós pede, mas sim as energias contidas naqueles elementos são manipulados, amplificados e direcionados para situações específicas da sua vida, certo? Então fique aí a todos vós, então, esse alerta, para que vós estejam atentos, para que vós tome providência. Vós que são pais, conversem com os seus filhos. Explique a situação que está acontecendo, que não é que ele não possa sair, ele pode, mas estipule, tenha uma certa organização, uma certa disciplina, porque é uma disciplina para o bem de todos. Não vão manter enclausurados seus filhos também, certo? Porque tudo tem seu limite nas coisas. Então, repito, é buscar ter um equilíbrio nas coisas. Vós procurar ter equilíbrio naquilo que são as suas intenções, os seus pensamentos, as suas ações e principalmente reações, significa que vós mantém as suas portas fechadas. Lembre-se que lá nas divinas escrituras, lá da Bíblia, se diz lá que o inimigo é como um leão que te gira em torno. Exatamente. Por que ele está girando em torno e rugindo? Porque ele espera o momento certo de atacar, e ele só pode atacar se vós abrirem as portas a ele. A eles, no caso. Certo? Então é isso que eu quero e disse para todos vós. Tomem providência. Continue dando os passos na sua experiência na vida de cada um, mas com segurança. Certo? Saravá e boa noite.